sobre o uso das tecnologias em aula. Quer dizer, a gente tem uma tendência a achar que de fato desconcentra o aluno. Por outro lado, a gente também pensa, mas será que temos que tirar? Porque é algo tão importante, como é que vai tirar da aula tecnologia? E a gente fica nessa dúvida, a gente que é leigo. Qual é a avaliação do senhor, a leitura do senhor sobre isso, doutor Daniel? Acho que esse assunto, né, assim como também outros assuntos relacionados ao uso da tecnologia e questões relacionadas à saúde, já deixa bem claro, né, que a gente está o tempo inteiro falando de benefícios de um lado, né, e riscos de outro. Né? A gente não tem como pensar na tecnologia como algo que a gente possa simplesmente retirar da nossa vida de uma maneira sumária, assim. Não tem como brigar com fato, né? Exatamente. Esse é o mundo que a gente vive hoje e possivelmente daqui para frente a gente vai conviver cada vez mais com essas tecnologias de maneiras que a gente talvez nem imagina, e é para esse mundo que a gente está criando os nossos filhos, educando os nossos alunos hoje, assim, né? Então não faz sentido educar as crianças para viver em 1920, né? A gente tem que pensar realmente daqui para frente. E a ideia é poder, assim, né, e acho que o que esse relatório da Unesco traz, assim, de importante, é essa visão crítica, né, de que qual o benefício, a gente tem que saber exatamente qual é o benefício da tecnologia para a educação, de quais crianças, a gente tem que ter esse dado, né? E cuidar, claro, para não cair numa questão muito ligada ao comércio, não liberar simplesmente, né? E deixar daqui a pouco esse controle do uso da tecnologia nas mãos de grandes empresas. Por exemplo, os países têm que poder fazer esse monitoramento, né? Do benefício que isso está trazendo para os seus alunos, com dados bem práticos sobre resultados de educação. Esse relatório foi um pouco mal interpretado, assim, muitas vezes se divulgou que a Unesco estava recomendando, por exemplo, que se banisse, né, os celulares em sala de aula. Na verdade, isso não foi bem o que aconteceu, né? Eles estão trazendo essa discussão de como a tecnologia pode ser usada de maneira mais complementar, né, e benéfica possível, assim, de modo algum substituindo, né, o papel super importante dos professores, mas também não sendo colocada como vilão, assim, né? E a leitura do senhor é qual? Dentro da sala de aula deve haver uma restrição, Quais uma são os limitação, limites, uma né? regulação do uso do celular, ou é mais solto? O que o senhor acha? Qual é o ideal? A grande questão, assim, ao meu ver, é qual é o benefício que isso está tendo, como que isso vai ser utilizado, né? E é a mesma discussão que vale para vários outros ambientes, assim, de como que a gente vai usar essa tecnologia, enfim, seja através do celular, né, o uso de plataformas específicas, o que a gente quer com aquilo, né, que aquilo seja o meio, né, para a gente atingir algum estado ideal, né, de, enfim, melhora na educação, por exemplo, e não simplesmente algo que precisa estar ali porque faz parte da vida das pessoas, assim. Então, porque aí sim pode acabar distraindo, pode acabar, né, dificultando, inclusive, o processo de educação. Está tudo muito em aberto ainda, essa questão de estudos e das multifuncionalidades da tecnologia em sala de aula. Muitas coisas ainda estão sendo testadas, serão testadas, que a gente não sabe ainda. O que ainda não dá para fazer em sala de aula com a tecnologia, assim, que não se substitui? Não se substitui o professor, né? Não se substitui e aí, claro, isso varia muito de acordo com a idade, né? A gente pode imaginar, por exemplo, um adulto com muito mais facilidade de ter um processo de educação totalmente domiciliar, por exemplo, à distância, com o auxílio de algumas plataformas e um sucesso nesse aprendizado, mas isso é muito mais difícil de a gente imaginar quando a gente está falando de crianças, especialmente de crianças menores, que precisam, que aprendem principalmente a partir do contato, a partir da relação com as outras pessoas, né?